Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Existe um filme chamado O Dia em que a Terra Parou. É muito interessante, vale a pena assistir, tem duas versões, a original e uma mais recente, estrelada por Keanu Reeves. Mas não é do filme que eu quero falar, e sim do título, porque 2021 vai entrar muito provavelmente para a história como o ano em que a Terra regrediu. É preciso entender alguns fatores existenciais, algumas leis existenciais para entender o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Eu já falei, já gravei alguns vídeos falando do assunto. Todas as sombras da humanidade, em termos individuais, em termos coletivos, estão aflorando nesses tempos chegados. Eu acho que a maior prova de que os tempos realmente são os tempos realmente são chegados é justamente o que a gente vê aí escancarado na mídia, né? Todos os dias, todas as semanas tem uma coisa assim extremamente que deixa as pessoas mais despertas até, e despertando, aqueles que estão despertando um pouquinho, deixa a gente de boca aberta. Não tem outra expressão para usar. É com espanto que a gente vê realmente o mundo andando para trás em termos morais, com questões que a gente já considerava, né, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra para cá, né, dos anos 40 para cá, coisas que a gente já considerava erradicadas, formas de pensar que a gente já considerava erradicadas da Terra, a gente viu renascer, rebrotar aí nesse segundo milênio. Junto com o segundo milênio, esses valores invertidos acabaram ressurgindo das cinzas, né? Mas tem uma lógica para isso, né? Que é essa dos tempos chegados, quer dizer, todas as vicissitudes, todos os defeitos, todas as sombras, todas as falhas já experimentadas pela humanidade através das suas crenças errôneas, precisam ser afloradas para poderem ser tratadas. Esse é o princípio de qualquer cura. Para haver uma cura real é preciso ir direto na causa para curá-la. Então a causa, na maioria das vezes, principalmente nessa sociedade moderna onde existe tanta distração, a causa das coisas, a real causa de qualquer coisa, de qualquer evento, em qualquer nível, seja psíquico, seja físico, a causa sempre fica escondida atrás do barulho, atrás do barulho do mundo, né? Atrás das distrações, é nesse sentido que eu quero dizer o barulho. Então a causa nunca é buscada. Então acontece em fatores, né? Manifestações, assim como nós estamos vendo, que é para as causas serem trabalhadas. Então não adianta a gente mascarar, achar que, como estávamos fazendo, né, principalmente no Brasil, achar que no Brasil não tem preconceito. Um exemplo, né, o Brasil sempre foi considerado o país que acolhe todos, onde todas as raças convivem harmonicamente e tal. E a gente viu aí nos últimos anos manifestações claríssimas de xenofobia, quando a gente, né, não aceita uma raça diferente da gente, de supremacia racial, né, de nacionalismo. Vale lembrar que nacionalismo foi o ideal e carregado, né, pela bandeira do nazismo, e todas as atrocidades que foram levadas a cabo, né, por esse ideal, por esse idealismo de supremacia racial e de supremacia patriótica nacional. Nós estamos revendo isso, né? E é interessante como isso é uma coisa, para quem está acordado percebe, né? Quem está acordado percebe que isso é uma coisa fabricada. Nós somos induzidos nessa questão do patriotismo, ismo, né? Idealismo, ideal, crença. Nós somos... toda crença não é natural, gente. É preciso esclarecer isso. Então, patriotismo não é uma coisa natural.
a defesa da nação em face de um perigo, de um ataque, é uma coisa. Mas considerar-se superior às outras nações, que é o que se deseja com o patriotismo, e inclusive daí o patriotismo embute, né, insere no seu contexto noções distorcidas, dogmas distorcidos que não tem nada a ver com defesa da nação, né, com defesa das conquistas de uma nação e tal. Valores distorcidos, né, principalmente essa questão do cidadão de bem, de acordo com as leis do mundo e tal. E a gente vê toda essa confusão aí escancarada, né? Dentro das religiões. As religiões são o pior terreno para o preconceito, né? Não pelas religiões em si, mas pelo povo que convive nas religiões, um povo inconsciente. Se fosse consciente, realmente não estaria necessitando de religião alguma, porque tudo que a gente precisa está dentro da gente. Não sou eu que estou falando isso, Jesus mesmo, não sou eu sozinho, né? Jesus mesmo também deixou claro isso, né? Quando foi perguntado para ele se era correto adorar o Pai no templo ou no monte, e ele respondeu categoricamente, nem no templo, nem no monte. É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, quer dizer, no ser. É sendo que você, entre aspas, né, adora o Pai, sendo que o Pai é a fonte, essa fonte que está dentro de cada um de nós, uma fonte comum que está dentro de cada um de nós. Não é um ser superior, não é um ser antropomórfico, né? Não é um ser, não é alguém fora de nós. É um estado de ser do qual todos nós, seres humanos, compartilhamos. Aliás, não só seres humanos, toda a existência compartilha dessa mesma fonte. Então, adorar a fonte, adorar o ser, né? Adorar ao Pai ou adorar a Deus, como você queira dizer, tem a ver muito mais com ser. Era isso que Jesus queria dizer com espírito e verdade. A verdade só pode ser conhecida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, você só pode saber o que é a verdade, né? Você só pode ser em espírito e a verdade conhecendo a verdade, conhecendo o espírito empiricamente dentro de si mesmo, experimentando através da vida, né, dentro de si mesmo. Então é por isso que surgem, né, essas coisas absurdas na política, na chamada justiça, né, risível, infelizmente. Não dá para olhar a justiça humana com olhos sérios. Tivemos aí ultimamente o caso do estupro, mais uma vez, né? Todos esses, principalmente esses assuntos mais delicados, que é o assunto da mulher, relativo à mulher. Se o estupro fosse uma queixa masculina, estaria resolvida já antes mesmo de acontecer, né? Esse é o mundo que a gente vive, é a realidade que a gente vive. As coisas que afetam aos ricos são resolvidas imediatamente. As coisas que afetam aos pobres são, não comparando uma coisa com a outra, né? Estou falando de outra coisa. Então, as coisas que atingem as mulheres são sempre olhadas com descaso, com desprezo e principalmente com medo, né? O mundo machista tem medo, tem verdadeiro horror à mulher, por razões óbvias, né? Então, felizmente, isso está acabando, isso que está acontecendo, isso que aconteceu aí com relação ao caso de estupro, que absurdamente, né, foi declarado, né, homicídio, estupro culposo, coisa que não existe, e eu não quero entrar nessa questão, não é essa a questão. A questão é o absurdo, realmente, de ter uma pessoa lá num cargo, né, praticamente num dos cargos máximos
existentes na justiça brasileira, que é o cargo de juiz, determinando isso, né? Determinando que isso é válido, abrindo espaço, inclusive abrindo precedentes para que outras mulheres se sintam acanhadas, se sintam tolhidas na hora de denunciar, na hora de, né? Enfim. E não existe, a coisa é bem simples, não é não. Na hora, se uma das pessoas ultrapassa o direito da outra pessoa de dizer sim ou não, isso é um estupro. Não importa que seja físico, não importa que seja estupro moral, não importa nada disso aí. Nós temos também a questão da cannabis sendo, ainda quero falar isso num vídeo bem detalhado, mais detalhado, mas esse produto é um dos produtos mais saudáveis que existe na face da Terra, essa planta, né? Desculpa falar produto, foi uma forma de condicionamento mesmo, né? Essa planta, né? É a planta que existe, que possui as maiores propriedades curativas do mundo e inclusive comerciais, porque os produtos hoje que nós usamos de forma sintética, né, esses produtos que poluem o ambiente, todos podem ser reproduzidos de forma muito mais barata através do cultivo da cannabis, que não agride, né, agride em níveis mínimos a terra. Então as propriedades são, né, fantásticas, maravilhosas, e é por isso mesmo que essa planta é combatida. Quando se fala da maconha, quando se fala, se coloca a maconha junto no grupo de drogas que afetam, né, drogas que afetam o organismo e que atrapalham, né, que adoecem o ser humano. Meu Deus do céu! Drogas é o que mais tem, o próprio açúcar, já tenho falado tantas vezes, é uma droga fenomenal, né? O mal que causa, né? E tantas outras coisas, salgadinhos e refrigerantes e todos esses produtos industrializados aí que existem somente com a função de adoecer. Quer dizer, então uma planta que cura é combatida no mundo inteiro, justamente porque o objetivo do mundo como ele é não é a cura. O objetivo do mundo como ele é adoecer, porque a doença sustenta o mundo. Bilhões, trilhões, quatrilhões, eu nem saberia dizer estatisticamente a quantidade de dinheiro que gira nessa indústria que engloba tudo. Você é adoecido desde que nasce. Desde que nasce você já é adoecido para que depois você precise de todos os recursos oferecidos por esse sistema de saúde, que saúde não é. Saúde é outra coisa. Saúde é o nosso estado natural, então nós somos adoecidos através da água que a gente bebe, enfim, nós somos deliberadamente adoecidos. Essa é a realidade onde a gente vive. Então nós vivemos num mundo completamente invertido e isso vai em todas as áreas. Por isso eu falei, o estupro moral. Nós somos diariamente estuprados. Acontece que muitas pessoas consentem. A maioria das pessoas consente. Então não adianta você gritar quando acontece um caso, ou melhor, forma de expressão não adianta. Para alguma coisa sempre adianta. Só que o que acontece é assim, a gente não aprofunda realmente nessa questão. Né? A gente não aprofunda para ver o que está levando o mundo a essa realidade invertida, onde os valores estão invertidos. Como eu disse, existe um propósito para isso, que é para que as pessoas despertem para essa realidade e não queiram mais isso, definitivamente. São resquícios do velho ciclo, são resquícios da velha era, da era que terminou aí nos anos 50, da era de peixes, da era das crenças. Isso são resquícios.
Muitas pessoas acham que a Idade Média acabou. A Idade Média não acabou ainda, gente. As pessoas acham que o que divide, nós temos aí uma pequena divisão de Idade Moderna e Idade Contemporânea, né? Que a Idade Moderna define o fim da Idade Média. Então, daí nós temos o fim da Idade Média, um trechinho pequeno de Idade Moderna, que é praticamente a Revolução Industrial que determina, né? Não mereceria nem o nome de uma era, né? Mas enfim, então os historiadores declararam a Idade Média como terminada. Ela não terminou, gente. Só porque algumas formas tecnológicas surgiram no mundo, tecnológicas, científicas, algumas descobertas foram feitas, moralmente, nós não saímos ainda da Idade Média, nós não saímos ainda do feudalismo, nós não saímos ainda da escravidão, nós não saímos ainda do machismo. Então, não se engane, nós não saímos ainda da Idade das Trevas. Melhor, escolhendo melhor as palavras, nós ainda estamos vivendo os resquícios da Idade Média, os resquícios da Idade das Trevas. É isso que eu quero dizer, porque eu tenho dito constantemente que a Era das Trevas acabou, né? A Era de Peixes acabou, a Era das Crenças, nos anos 50. Mas o que a gente vive ainda é o resquício dessa velha era. Então, surgem esses absurdos, né? Essas manifestações absurdas, que é para que a gente saiba olhar. Outra coisa que me chama a atenção são as manifestações de ódio, né, que a gente vê contra o acontecido. Houve também um caso recente aí da menina aqui no Espírito Santo, que foi de 10 anos, que foi estuprada pelo próprio tio, inclusive engravidou. Mas o que foi interessante foi o que surgiu, né, a questão do aborto surgiu ali, uma questão até absurda, né? Religiosos colocados diante do hospital, fazendo protestos contra o aborto, enfim. E nesses casos não cabe a quem não está vivendo a situação opinar, a não ser que a pessoa tenha vivido uma situação exatamente igual para dar a sua sugestão. Fora isso, ninguém pode opinar, a não ser que tenha realmente sentido na própria pele as dores causadas por isso. Mas essas coisas surgem que é para a gente olhar para as nossas sombras. Então, eu vejo muitas pessoas reagirem com ódio, até inclusive com imagens horríveis, às vezes circulando aí pelas redes sociais, e que o estuprador tem que ser torturado e violentado, e enfim. Na verdade, assim, não se combate o mal com o mal, não se combate o ódio com o ódio. Se você odeia o estuprador, você é igual a todos os outros que têm qualquer tipo de ódio na humanidade. Então, você só é mais um odiador, mais nada. É preciso ter empatia, é preciso ter compaixão com os desvios dos outros, com os erros dos outros. É preciso ter compaixão com as vítimas. É óbvio que você não vai, você vai aplicar a lei, obviamente, prisão, muitas vezes até perpétua, coisa que eu acho que no Brasil, se não me engano, não existe, né? Mas não há outra maneira. Agora, os subprodutos que surgem desses fatos que acontecem, que a mídia traz até nós, que são o ódio, o medo, a violência. Toda vez que você deseja a violência contra alguém, você está sendo igual àquele alguém. Você está sendo um estuprador moral também. Pense muito nisso. A humanidade se resolve. A lei é justa. A lei como lei universal, como lei divina, vou falar dessa forma para separar, né, para ficar bem entendido que eu estou falando de uma lei maior, lei com L maiúsculo, não a lei humana. A lei humana a gente já viu aí que vai de acordo com os sabores, né? Infelizmente,
para você entender como não existe democracia. Democracia não tem nada a ver com voto, democracia é justamente isso. Democracia é quando não importa, seja o rico, seja o pobre, seja o homem, seja a mulher, seja o preto, seja o branco, todos são tratados de forma equânime. Quando a lei não olha nenhuma dessas coisas, então isso não existe. E não adianta você apontar o dedo e achar que são os políticos, achar que são os juízes. Em primeiro lugar, torne-se consciente. Você se tornando consciente, você vai compreender as leis. Então, você se tornando consciente, você não vai odiar, você vai compreender que existe toda uma lei que muito maior, uma engrenagem muito maior acontecendo aí, aonde não existem vítimas. No universo não existem vítimas. Se você quiser compreender melhor essa palavra, vítima, nós somos somente vítimas de nós mesmos, dos próprios erros que nós cometemos ao longo das nossas existências milenares. Nós cometemos erros onde o julgador amanhã é julgado. Simples assim. Julgado por quem? Sempre por si mesmo. Então, cada um escolheu, antes de estar aqui vivendo essa realidade, cada um escolheu qual o melhor caminho para o seu aprendizado, para corrigir, para equilibrar a lei, uma vez que desequilibrou a lei no passado. Então, a gente está aqui repondo as coisas no seu devido lugar, porque o universo funciona a partir do equilíbrio. Toda a natureza está aí para te mostrar isso. Então, se você rompeu com o equilíbrio do universo no passado de alguma forma, nesse caso, equilíbrio moral, né? O resultado é sempre o desequilíbrio moral, né? Se você rompeu com o equilíbrio moral do universo, você mesmo vai ter que reequilibrar isso ao longo de diversas existências, muitas vezes. Então, nada está fora da lei. Tudo está acontecendo de acordo com o equilíbrio da lei. E quem desequilibra a lei hoje vai ter que voltar no futuro e ser a vítima das suas próprias decisões. Podemos citar como exemplo o caso desse juiz e todos os envolvidos, como o advogado mesmo, desse caso aí do estupro culposo, que infelizmente eu não gostaria nem de usar essa palavra, só estou usando essa expressão, né? Só estou usando aqui para vocês saberem do que eu estou falando, mas é uma expressão que nem existe e que nem deve levar crédito. Eu quero que vocês apaguem essa expressão das suas vidas depois de assistir esse vídeo. Não usem mais, não deem atenção para isso, não deem crédito para isso. Nas redes sociais, né, se dá muito crédito para essas coisas. Tem um propósito, algumas pessoas se tornam mais conscientes por causa disso. Mas se você ainda continua afogado no ódio, nem que seja no ódio pelo assassino, pelo estuprador, é só ódio. Então você é só mais um odiador, nada mais do que isso. E é isso que tem que ser corrigido. É por isso que esse tipo de acontecimento chega até nós, para que nós reconheçamos dentro de nós mesmos, porque a gente não vai poder voltar no tempo e mudar isso. A gente não está lá junto. Nós não somos o juiz, nós não somos o advogado, nós não somos o promotor e não somos a vítima. Então nós não podemos mudar uma vírgula que seja nos fatos. Então, a única coisa que nós podemos mudar é o que tem dentro da gente. Eu odeio ou eu compreendo e sinto compaixão, tanto pelo ofensor quanto pelo ofendido. E uma coisa que pode ficar bem clara aí para vocês, toda vez que um direito é negado a alguém em qualquer parte do mundo, ele é negado a todos. Então aquele que torce contra, aquele que vibra quando um direito é perdido e negado, como nesse caso, ele está vibrando, ele está feliz por um direito que é negado inclusive a ele próprio. A cegueira é tão grande que a gente nem enxerga isso. Tudo que nós vemos na política também, nessas jogadas políticas aí que a gente andou vendo aí nos últimos anos,
só artimanhas políticas, né, para agradar alguns setores da sociedade. Nada disso fica sem resposta. Essas pessoas estão apenas negando a si mesmas direitos que negam aos outros. Então a própria lei se autocorrige. Tem que ter um pouquinho de perspectiva, tem que sair um pouquinho, tirar os olhos do mundo para ver essas coisas realmente como funcionam. Se você estiver olhando diretamente para o objeto, tem muita coisa que você não vê acontecendo na volta. Então o mundo nos distrai. Aí você vai dizer, ah, mas então eu nem acredito em reencarnação, não acredito em vidas passadas. Beleza, não tem problema nenhum. Isso é uma questão sua. Não é nem uma questão de acreditar. Se você não teve subsídios ainda suficiente para compreender essas leis, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que é. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho aí para receber as notificações diárias, as novidades, né? Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante para a manutenção desses trabalhos, muito importante mesmo. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!